Olá, tudo bem? Eu sou a Deia, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal e hoje eu vou falar sobre mais um livro que eu li no Kindle Unlimited. O livro Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Maya, que é um apelido que a Margaret ganhou do irmãozinho quando eles eram crianças ainda, a gente vai ver aqui nessa autobiografia. A Maya, ela foi uma escritora americana, uma mulher negra, e ela faleceu em 2014. Ela escreveu poesias, enfim, e alguns livros de autobiografia, este é um deles, né? Este livro, ele foi um livro também comentado pela Oprah Winfrey, onde ela diz que é um livro com o qual ela se identificou bastante, e nessa autobiografia a gente vai ver que a Maya passou por diversos sofrimentos, né? Por conta de preconceito, racismo, e outras situações também. Então, desde pequenininha, a gente já vê aqui que ela já estava sofrendo. Aparentemente, os seus pais se separaram quando ela era pequena e mandaram ela e o irmãozinho para a casa da avó paterna. Aí a gente pensa, mandaram os dois para a casa da avó. Você imagina o quê? Alguém levou, né? De carro, ou de transporte público, enfim, mas alguém levou, só que não. Mandaram os dois para a casa da avó paterna de trem, sem nenhum responsável cuidando deles. A Maia tinha 4 anos e o irmão dela, o Bailey, tinha 3 anos. Simplesmente colocaram uma pulseira, uma etiqueta no braço de cada um com os nomes e pediram para um funcionário da empresa de trem, né, ficar de olho neles. E ele fez isso, ficou de olho, mas ele desceu antes. Eles foram da Califórnia para Stamps, mas ele desceu no Arizona. Tudo correu bem, chegaram são e salvos, sem nenhuma intercorrência, mas a gente fica imaginando onde já se viu uma coisa dessa, né? Enfim, chegaram bem na casa da avó e foram criados pela avó. A avó e o tio Willie, né? O tio deles. E a gente vai vendo que a avó da Maya era uma senhora bem rígida. A Maya chama ela aqui de Moma. Era uma senhora cristã. Ela sempre frequentava a igreja. Ela era muito religiosa, né? E muito rígida com os netos. Então, eles não tinham liberdade de fazer muitas perguntas. Eles não tinham a liberdade que a gente vê que as crianças de hoje têm, né? E a avó tinha um mercadinho e vendia para a vizinhança, enfim, a sua grande maioria de clientes eram os vizinhos negros, né? Mas era uma senhora muito respeitada pelos brancos também. Isso poucos conseguiam. E a gente vai vendo que a Maya tinha até uma visão distorcida de como seriam os brancos. Tem um momento que ela fala assim que ela sabe que Deus é branco, mas ela não pode acreditar que Deus seja preconceituoso. Então, a mente, né, da criança, claro que ela escreveu isso já adulta, mas como uma criança negra chega a pensar uma coisa dessas, né, que Deus é branco, mas que Deus não é possível que Deus tenha preconceito. Então, a gente vai vendo aí como que ela cresceu, a que ponto chegou a forma de pensar dela a respeito disso tudo, né? Inclusive tem um momento que ela conta aqui também que os negros não podiam tomar sorvete de baunilha, eles só podiam tomar sorvete de chocolate por conta do racismo, do preconceito. Então isso é muito triste de ver, né? E a gente vai vendo aqui que eles não perguntavam sobre os pais, foram crescendo sem perguntar muita coisa sobre os pais, sobre o pai, sobre a mãe, enfim. E eles, no fundo, eles acreditavam que os pais estivessem mortos. Mas não estavam. Um belo dia chega uma carta do pai com uma foto dele e um homem bem bonito, né? Segundo ela conta, bem vestido e tal. E eles começam a lidar com esse sentimento conflitante, né? Poxa, de repente você descobre que seu pai não tá morto, seu pai tá vivo. E aí, não bastasse só a carta para ela lidar com isso, né? Um belo dia o pai aparece, sem avisar, e num carro bonito, todo bem vestido, então ele passa uma imagem
para todos ali, para a família e para a vizinhança, de que está bem de vida. Então eles pensam que o pai mora numa mansão na Califórnia, é rico, né? E ela diz aqui que ele foi o primeiro cínico que ela conheceu na vida, porque mais pra frente ela vai descobrir que não era nada daquilo. O carro não era dele, era funcionário, enfim, ele passava uma imagem que não era real. Isso é muito comum hoje em dia, né? E aí ela acaba indo morar com a mãe, né? Antes de ir morar com a mãe, ela visita uma senhora, o pai que vai levar, né? Ele faz essa visita sem avisar e ele vai levar os dois filhos para morar com a mãe na Califórnia. E aí, antes de viajar, a Maia vai se despedir de algumas pessoas e ela acaba fazendo uma visita para a senhora Flowers. E essa senhora é quem apresenta os livros para ela, que até então ela lia a Bíblia, né? E ela conhece a literatura. E essa senhora Flowers diz para ela ler sempre o máximo que ela puder, para ela ler, inclusive, as frases em voz alta e testar várias entonações para ver como fica melhor. Então, através da leitura é que a Maia consegue trabalhar todo o sofrimento pelo qual ela passa. E depois da leitura, mais para frente, ela usa tudo que ela aprendeu com os livros para colocar para fora toda a tristeza, todas as mágoas que ela tinha dentro de si, ela conseguiu colocar para fora através da escrita. Então, os livros tiveram uma importância enorme para ela, né? E além de apresentar a literatura para Maia, a senhora Flowers dá alguns biscoitos para ela comer e diz para ela levar também para o irmão dela, né, para o Bailey, em casa. E aí, quando ela chega em casa e dá os biscoitos pro irmãozinho, ela fala assim para ele: a propósito, Bailey, a senhora Flowers mandou esses biscoitos para você. E para que ela foi falar isso, né? A avó dela ouviu e a Maia leva uma surra por conta dessa frase. E aí, o que tem de errado na frase? Eu até imagino, né? A pessoa vai voltar o vídeo para ver o que eu disse, né? Ela disse, eu repito aqui, ela disse: a propósito, Bailey, a senhora Flowers mandou estes biscoitos para você. O que tem de errado nessa frase? O errado dessa frase foi simplesmente a propósito. Quem tem propósito é Jesus, segundo a avó da Maia. Então ela apanha bastante da avó porque ela disse a propósito. Então a gente consegue ver aí o quanto a avó dela era rígida. Apesar de ser tão rígida, a avó tinha uma preocupação, um amor pelos netos. Inclusive, tem uma situação mais para frente que a Maia passa com dor de dente e a avó leva ela até um dentista branco. E esse dentista se recusa a atender a Maia. Então, imagina isso, né? Ele se recusa realmente, a avó dela discute com ele. Inclusive, a avó dela havia emprestado dinheiro para esse dentista e ele se recusa e não atende a Maia por ela ser negra. Então, isso é revoltante demais, muito triste ver isso, né? E aí, enfim, essa situação do dentista acontece mais pra frente, depois dos biscoitos, depois de ter apanhado por ter dito a propósito, ela vai para casa da mãe, conhece a mãe, que até então ela não conhecia, nem o irmãozinho dela, né? E mora lá um tempo com a mãe. E aí algo ruim acontece, a mãe mora lá com um namorado, algo ruim acontece e a Maia volta a morar com a avó. E aí vai superando, né, os traumas dela, vai conseguindo aos poucos superar, porque ela acaba se fechando, né, por conta do que ela sofre na casa da mãe. E aí a gente vai vendo os dois crescendo, a Maia e o irmão dela, e ela com 12 anos se formando no 8º ano, e quando cai a ficha para ela, que ela vê que o que a sociedade permite aos negros, né, é que eles sejam pessoas comuns, não dão perspectiva de crescimento, e ela até fala uma frase assim, né, era horrível ser negra e não ter controle sobre a minha vida. Era brutal ser jovem e já estar treinada para ficar sentada em silêncio, ouvindo as acusações feitas contra a minha cor, sem chances de defesa. Isso em relação ao que ela ouve, ao discurso que ela ouve na formatura, né? Que para ela passou uma mensagem negativa de que os brancos poderiam ter um destino X e os negros poderiam ter um destino Y. Ou seja,
por mais que ela lutasse, ela teve ali a visão de que não era permitido que ela fosse alguém na vida, né? Que os negros fossem alguém, conquistassem algo mais do que a sociedade achasse que era o de direito deles. Então ela, bem jovem, ela conseguiu ter essa visão e ela não gostou nada disso, né? Ela não aceitou isso. E mais para frente a gente vê também que ela quer um emprego específico, mas esse emprego não contrata, né, pessoas negras, mas ela também não se intimida e ela vai brigar até ela conseguir o que ela quer, por mais que ela tenha que pagar um preço alto também por isso. E depois ela vai morar com o pai dela um tempo, e o pai dela é totalmente responsável, né? Um homem novo sem muita responsabilidade, que acaba colocando ela em situações desagradáveis demais, situações arriscadíssimas, coloca ela em perigo realmente. E aí a gente vai vendo a vida dela até aproximadamente os 15 anos, um pouquinho mais, né, dos 15 anos de idade. E é um livro que eu recomendo bastante. Como eu falei, um livro de superação. A gente vê muito sofrimento dela, mas não é um livro de lamentações, é um livro onde ela mostra o que ela passou, mas ela mostra como ela superou também, que ela conseguiu superar tudo isso que ela vivenciou, né? Então fica aí a dica de mais um livro aqui no canal. Caso você não seja inscrito ainda, vou te pedir a gentileza de se inscrever, compartilhar o vídeo, curtir, porque isso nos ajuda a trazer mais conteúdo para cá e nos dá também mais visibilidade, né? E agradeço por ter assistido mais este vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!